Meus amados irmãos, que alegria para nós nos encontrarmos na casa do nosso Deus, atendendo a uma santa convocação para então adorarmos o seu nome, ouvirmos a sua palavra. Romanos capítulo 3, a nossa leitura será do verso 1 ao verso número 20, dando sequência à nossa série de sermões nesta carta que o apóstolo Paulo enviou à igreja em Roma. Ouça com atenção a palavra do nosso Deus que nos diz assim: Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não, do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esta noite, por nos encontrarmos aqui e termos a alegria de cultuarmos o seu nome. Também aqui, ó Deus, de lermos a sua palavra e ouvirmos o ensino que vem da parte do Senhor. Oriente-nos, ó Deus, abençoe o seu povo, edifique a sua igreja, fale ao nosso coração, é o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, não faltam elogios ao ser humano. Ao longo da história, muitos os fizeram. É claro que sempre houve vozes dissonantes, mas os elogios persistiram. Desde a Organização das Nações Unidas até alguém que se senta ao nosso lado, há pronunciamento de coisas esperançosas acerca do ser humano, afirmando que todas as coisas estão em suas mãos, que tudo depende dele, que a paz pode ser alcançada por esforços diplomáticos, que o homem é a esperança do próprio homem. Isso me lembra um livro de um filósofo alemão do século passado, Karl Popper, escrito em 1988 e intitulado Em Busca de um Mundo Melhor. No livro, o filósofo evidencia a sua fé no homem e no respeito ao homem. Essa referência, irmãos, é apenas um lampejo de algo que é muito comum. No modo como a vida em sociedade deve se organizar, na famosa política, isso é mais nítido ainda. Há aqueles que acreditam que há pessoas que vão resolver os nossos problemas,
que há ideias que são boas, homens e mulheres com o coração generoso, que sempre pensam em ajudar os menos favorecidos. Isso proporciona uma esperança horizontal, que, inevitável e infelizmente, termina no horizonte. Entretanto, será que o ser humano é assim? Todas essas posturas que aplaudem a humanidade à luz do dia, sem nenhum acanhamento, certamente têm a sua matriz na rebeldia do homem em relação a Deus. As civilizações abandonaram Deus e o que restou a elas? O próprio homem. Não há nada em que se agarrar a não ser o homem e o que ele puder fazer por si mesmo. Só que a Bíblia nos apresenta um ser humano caído, afetado totalmente pelo pecado, de modo que não há nenhuma parte que o constitua, que seja imune aos efeitos terríveis da desobediência dos nossos pais, do pecado original. É por isso que a árvore humana não pode produzir tudo aquilo que o ser humano espera de bom. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse, conforme o relato de Mateus capítulo 7, verso 18, que uma árvore má não pode dar bons frutos. Se a árvore humana não é boa, não podemos esperar um bom produto dela. Diante disso, meus amados irmãos, o tema do sermão de hoje é o fruto da árvore humana. Nós veremos hoje no texto que acabamos de ler, o ensino contido nesta passagem sobre o que o homem de fato produz. Aqui o apóstolo Paulo faz uma análise muito interessante da condição do ser humano. É claro que ele não o faz somente aqui, mas em toda a carta, bem como em toda a Bíblia, isso está muito claro, desde a queda até a consumação da história, de Gênesis a Apocalipse. Contudo, o apóstolo Paulo, neste momento, nos faz entender algumas coisas muito importantes, inicialmente. E para desenvolver o seu ensino aos romanos, o apóstolo Paulo terá de tratar de 3 coisas aqui que nós podemos perceber no texto. E é sobre elas que eu quero falar nesta noite, tomando como ponto de partida essa referência que nós encontramos aqui no texto: o fruto da árvore humana. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo precisa tratar de um assunto, falar sobre um tema, discorrer sobre algo muito fundamental, de modo que os romanos, eles tinham de entender. A primeira coisa a respeito da qual o apóstolo Paulo falará é sobre privilégio. Privilégio. Nós podemos notar isso nos 2 primeiros versos do capítulo 3. Se você passar os olhos nos versos anteriores, capítulo 2, do verso 27 ao verso 19, só para se lembrar um pouquinho daquilo que o apóstolo Paulo vinha ensinando, o apóstolo Paulo então tratou do caso judeu. E o resumo do ensino paulino qual foi? De nada adianta ter a lei e não a obedecer. De nada adianta ter sido circuncidado, marcado na carne como símbolo da aliança, se a sua postura é de alguém que desconsidera a aliança. No capítulo 3, Paulo usa um artifício em seu texto, que é o de criar um opositor imaginário, mas que expressava o entendimento que alguns tinham acerca daquilo que Paulo vinha ensinando. Então Paulo vai imaginar alguém levantando algumas objeções contra aquilo que ele vinha ensinando. Esse interlocutor, ele questiona o argumento anterior do apóstolo Paulo e pergunta o seguinte: então não vale a pena ser judeu? Não há utilidade na circuncisão? É isso mesmo? Versículo 1. Ao que Paulo responde: há muita vantagem nisso, sob vários aspectos. Versículo 2. E o apóstolo Paulo lista aqui o aspecto mais importante. Aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, ou seja,
Os judeus receberam a lei de Deus. Deus levantou homens para instruírem o povo dele a partir de uma lei que foi entregue aos judeus na língua deles, falando em meio à cultura deles. Olha só que coisa boa! Isso é algo muito bom, isso é uma bênção. Só que eles precisavam entender essa condição sob o Evangelho. A partir do ponto de vista do Evangelho, irmãos, as coisas mudam completamente. A ideia de privilégio que os judeus tinham era de que só pelo fato de eles serem detentores da lei já era suficiente para o Senhor os beneficiar. A circuncisão, da qual eles se gabavam tanto, era uma espécie de garantia de salvação registrada indelevelmente no próprio corpo. Quando Paulo apresenta o Evangelho, os judeus indagam então: espera aí, você quer dizer que não vale nada o fato de sermos judeus? A circuncisão? Que história é essa, apóstolo Paulo? Só que Paulo, na resposta, ele vai anunciar aos judeus, aos seus leitores, a todos aqueles que tiveram acesso a essa correspondência, que eles precisavam entender essa realidade agora sob o Evangelho. Essa ideia de privilégio precisava ser mudada. A suposta vantagem, eles deveriam entender como uma bênção. Eles deveriam se alegrar por isso e louvar a Deus pelo fato de eles terem recebido os oráculos de Deus, mas isso por si só não garantia a salvação deles. Nós também, irmãos, corremos o risco de entendermos isso de maneira equivocada. Pense, por exemplo, no fato de crianças que nascem e já são conduzidas à igreja pelos seus pais. Crianças nasceram, são consagradas a Deus pelo batismo, dão os primeiros passos no salão da igreja, correm por aqui, pelo estacionamento, caem, choram entre o povo da igreja, participam das atividades da igreja e desde ter a idade aprendem a respeitar o culto divino e a participarem dele. Isso não é uma vantagem? Isso não é um privilégio? Eu, irmãos, comecei a desfrutar disso apenas na minha mocidade. Já as minhas filhas nasceram nesse ambiente. Eu fui começar a aprender as perguntas dos nossos catecismos quando me preparava para o vestibular no seminário. As nossas crianças estão aprendendo desde cedo. Isso não é uma vantagem? Isso não é um privilégio? Sob vários aspectos, sim, mas não para garantir a salvação. Era isso que os leitores de Paulo precisavam entender. Ser judeu, circuncidado, professor da lei, por si só, não garante a salvação. Não adianta ensinar o 8º mandamento para os outros e o professor furtar. Não adianta ter a circuncisão no corpo e não a ter no coração. Não adianta ser judeu, mas não confiar em Cristo Jesus para a sua justificação. É isso que precisamos entender também, irmãos. Não adianta confiarmos no fato de os nossos filhos terem convivência na igreja, frequentarem os cultos sob nossas ordens, decorarem as perguntas confessionais, se a nossa confiança e o nosso ensino a eles não estiverem baseados na obra de Cristo. Ah, pastor, então não adianta nada o que nós estamos fazendo. Se você me questionar desse jeito, você está fazendo igualzinho aos questionadores do apóstolo Paulo. É claro que é vantagem. Só não pode ser privilégio do modo como nós entendemos o que é um privilégio.
A palavra privilégio tem como origem duas palavras latinas, privus e lex. Privilégio é a lei de um indivíduo, é a lei do privado, é a lei de um particular, aquela lei que só aplica a um indivíduo. O que se tem por aí é que quando alguém possui um privilégio, esse alguém possui uma lei só para ele, uma lei especial, que vale só para ele e não para os outros. Só que nós já vimos no capítulo anterior, capítulo 2, versículo 11, que para Deus não há acepção de pessoas. Os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus só por terem a lei ou por ouvirem a lei. O que isso significa? Que o fruto da árvore humana não pode produzir algo bom por si mesmo. Então, não há essa de privilégio. É por isso que Paulo teve de tratar desse assunto, por isso que o apóstolo Paulo teve de mostrar para os seus leitores que não há privilégio algum no sentido de o judeu ter uma vantagem como garantia da salvação, de que não virá nenhuma condenação sobre ele. Nenhum ser humano pode reivindicar algum privilégio que o coloque em condições de ser imune ao juízo divino. O Evangelho corrige isso. Havia vantagem para os judeus. Eles foram privilegiados, sob vários aspectos, não se pode negar. Mas a salvação, irmãos, depende única e exclusivamente da justificação alcançada por Cristo Jesus. A mensagem do Evangelho é um convite a não confiarmos no fruto da árvore humana. Nós não temos privilégios. A mensagem do Evangelho é um convite a nos debruçarmos e nos ancorarmos única e exclusivamente na obra de Jesus. Nós, pais, por mais esforçados que nós sejamos, no final da história, nós nunca poderemos bater no peito e dizer: os meus filhos foram alcançados por Jesus por causa do meu desempenho. É verdade que é uma vantagem muito grande para os nossos filhos. Desde cedo eles aprendem a Bíblia. Nós podemos ensiná-los, nós os trazemos à igreja. Mas a segurança, a confiança, a base, o sustento e a eficácia na transformação do coração dos nossos filhos é obra única e exclusiva de Jesus. O mérito não é nosso. Não há privilégios, no sentido em que nós muitas vezes compreendemos. Deste modo, o apóstolo Paulo nos ensina sobre o fruto da árvore humana. O homem pode produzir algo bom mesmo que agrada a Deus por ele próprio. Podemos dizer que o homem tem algum privilégio? De modo nenhum. Não há nenhum privilegiado. Todos dependem da obra de Cristo, do único e suficiente Salvador das nossas almas. Paulo então precisou falar sobre esse assunto, sobre privilégio, com o objetivo de ensinar os seus leitores como eles deveriam compreender o privilégio sob a orientação do Evangelho. Mas em segundo lugar, o apóstolo Paulo teve de tratar de um outro tema, para que os seus leitores compreendessem adequadamente a mensagem do Evangelho. Paulo precisou tratar de desculpa. Privilégio, desculpa. Isso está do verso 3 até o verso 8. Paulo levanta, por meio do seu interlocutor imaginário, uma outra objeção, que você pode encontrar no verso número 3. Será que o fracasso dos judeus não coloca em risco a fidelidade de Deus?
A resposta vem em seguida, no verso número 4. E Paulo diz, em outras palavras, é claro que não. Na relação entre o homem e Deus, sempre Deus é a parte verdadeira e o homem sempre é a parte mentirosa. E o apóstolo Paulo aqui, ele se vale do que está escrito na palavra de Deus. Ele parafraseia Davi no Salmo 51, versículo 4, quando o rei reproduzia lá no poema a confrontação do profeta Natã feita a ele, por ele o rei ter possuído Batseba. Lá no Salmo o texto bíblico diz, são as palavras de Davi: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi não tinha condições de alegar nenhuma desculpa. Deus sempre tem razão, Ele é sempre justo no falar e puro no julgar. Daí vem uma outra objeção, de acordo com o versículo 5. Vem uma desculpa por parte desse interlocutor imaginário, e Paulo é bem explícito em dizer: eu falo como homem. Mas o que é que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Nessas palavras que estão entre parênteses aí na sua Bíblia. O que ele quer dizer é que essa indagação, ele o faz como habitualmente os homens fazem. O apóstolo Paulo está aqui apenas reproduzindo como funciona o raciocínio humano nessa matéria. E a objeção, em outras palavras, é a seguinte: quando eu peco, isso realça o perdão de Deus. Quando eu sou injusto, isso realça a justiça de Deus. Então, eu contribuo com Deus quando eu peco ou quando eu sou injusto. Não seria, então, injustiça da parte de Deus me punir pelo fato de eu o ajudar? O meu pecado, nessa interlocução que o apóstolo Paulo está construindo aqui a partir daquilo que muitos pensavam acerca dele, o meu pecado, a minha injustiça, faz a graça de Deus brilhar mais ainda. A minha injustiça realça o Deus justo diante do qual eu me encontro. Deus depende de mim. Quanto mais eu peco, mais Ele brilha. Quanto mais eu sou injusto, mais a justiça dele se destaca. Só que Paulo rebate dizendo que certamente não é assim. Isso colocaria Deus em uma posição de impossibilidade de julgar o mundo, está lá no verso número 6. E Deus é justo, e Ele julga os homens, e não há desculpa por parte do ser humano nenhuma sequer. Vejamos, irmãos, que o apóstolo Paulo precisa tratar desta desculpa. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que não há desculpa alguma que o homem possa articular para escapar da aplicação da justiça divina. A única coisa, meus irmãos, que pode livrar o homem da justa ira é a obra de Cristo, que justifica o pecador perante o Pai. Isso é Evangelho. E aí o texto nos diz, nos apresenta a repetição dessa objeção no verso número 7, e no verso 8 Paulo diz que alguns o caluniam com esse tipo de afirmação, de que o apóstolo ensina que é bom praticar pecados, porque disso decorre mais bens. Mas Paulo diz que os que incentivam a prática do pecado, ainda mais em nome de Deus, a condenação deles é certa e justa. Paulo está ensinando aos romanos, irmãos, e a nós também, a palavra do Senhor, que há pessoas que farão um malabarismo argumentativo tão fantasioso que quererão arranjar uma desculpa para continuarem pecando. Chegaram ao ponto de ensinar que o nosso pecado é um favor a Deus, porque se nós não pecássemos, como é que Deus manifestaria a graça dele? Que absurdo, que absurdo. Ou seja, o pecado do ser humano faz bem a Deus, porque aí o Senhor terá a oportunidade de mostrar que é gracioso.
Então, Deus será glorificado nisso. E a gente vai passar batido. A gente não vai ser julgado. Era isso que os opositores do apóstolo Paulo pensavam. No entanto, irmãos, todo encorajamento ao pecado receberá justa condenação. Isso mostra, meus irmãos, que por mais razoabilidade que possamos dar a alguma desculpa para o pecado, ela não resolverá coisa alguma, não nos livrará da justa condenação. Isso mostra que o fruto da árvore humana não pode ser bom. O homem não consegue produzir algo que seja um álibi suficiente. Não há nenhuma forma de libertação e salvação fora de Cristo, e é isso que o apóstolo Paulo precisa deixar claro para os seus leitores romanos. Não há outra forma de satisfazermos a justiça de Deus, senão por meio daquilo que Cristo realizou. É esse o evangelho que nós precisamos anunciar. Tudo aquilo que foi produzido pela humanidade desde a queda até agora não pode garantir a salvação de ninguém. Somente o sacrifício de Cristo Jesus pelos seus. O ateísmo ou qualquer ismo nunca conseguirão formular uma desculpa convincente, simplesmente porque ela não existe. De Tales de Mileto até os pensadores contemporâneos, nenhum deles conseguiu formular uma desculpa que fosse aceitável diante de Deus. A única coisa que o Pai aceita é a obra de seu Filho, que já foi realizada. É por isso que Paulo precisa tratar desses assuntos para falar sobre o fruto da árvore humana. Não há fruto bom produzido pela árvore humana. Daí Paulo ter de falar sobre privilégio e sobre desculpa. Ninguém possui privilégio que lhe garanta a salvação. Não há qualquer desculpa para que o homem fuja da condenação divina. Mas Paulo ainda precisa falar sobre um último assunto, sobre veredito. Privilégio, desculpa e agora veredito, do verso 9 ao 20. Diante dos questionamentos feitos por aqueles que se opunham a Paulo e das explicações já mencionadas, agora o apóstolo Paulo traz o veredito que os seus leitores precisavam conhecer. Isso mesmo, Paulo precisa falar sobre o veredito. E qual é o veredito? Não há vantagem alguma no sentido de um privilégio no qual os judeus pudessem se estribar. Os judeus fracassaram, assim como os gentios. Isto é, não há como esperarmos um bom fruto vindo da árvore humana, versículo 9. Paulo diz que nem judeus, nem gregos possuem algo que garanta a sua salvação. Não há privilégio algum ou desculpa que possa satisfazer a Deus, de modo que a obra de Cristo possa ser descartada. Não há. Não há. Do verso 10, irmãos, ao verso número 18, Paulo então vem com a sua artilharia pesada, com o fundamento para a sua peça, para o veredito de Deus sobre os seres humanos. Por que é que o homem está condenado? Porque não podemos esperar um bom fruto da árvore humana. Paulo busca agora, nas escrituras sagradas do Antigo Testamento, essa fundamentação. E preste atenção nisso. Vejam o que o apóstolo Paulo vai dizer agora para anunciar o veredito da parte do Senhor. Não se pode esperar um bom fruto da árvore humana, porque não há um justo sequer, versículo 10. Não se pode atribuir ao ser humano uma justiça inerente ao seu ser. Não há pessoas que entendam adequadamente a realidade. A humanidade não busca a Deus, versículo 11.
Os homens dos quais esperamos coisas boas, como resultado de suas ações, eles se extraviaram em coro na postura que tomaram, tornaram-se inúteis, ou seja, porque se afastaram do Senhor, o produto de suas mãos não é bom, não há um sequer para comprovar a tese. Versículo 12. Os homens têm sua garganta como sepultura, não possuem lábios dispostos a louvar o Senhor, a língua é um instrumento de engano, veneno puro de víbora que produz um grande estrago. Versículo 13. A boca é cheia de maldição e amargura. Versículo 14. Os seus pés são ligeiros para praticarem violência. Versículo 15. Seu caminho é marcado pela destruição e miséria. Versículo 16. Eles são ignorantes em relação ao caminho da paz. Versículo 17. Não há neles aquele princípio da sabedoria que é o temor do Senhor. Versículo 18. Além dessa descrição da condição humana, Paulo apresenta seu veredito por causa do trabalho da lei. Dizer que se tem posse da lei não é nada positivo por si mesmo. E qual é a razão? Paulo diz que dizer que se vive na lei só serve para calar nossa boca, para mostrar nossa culpa. Versículo 19. Mais uma informação valiosa do apóstolo Paulo é que ninguém será justificado diante do Senhor por causa das obras da lei. Versículo 20. A razão é muito simples, irmãos. O benefício que temos advindo da lei é o pleno conhecimento do nosso pecado, de que não conseguimos fazer outra coisa por nós mesmos, senão aquilo que nos condena diante de Deus. Como disse o Stuart Olyott, aqui Paulo fala em uma culpa universal comprovada. E estes versos do 10 ao 18 são todos citações do Antigo Testamento, da Bíblia que Paulo tinha em mãos. Não são avaliações do apóstolo Paulo sobre o ser humano, não são elucubrações procedentes do seu conhecimento e da sua cultura. É o que o próprio Deus disse a respeito do ser humano. Nestes versos aqui, irmãos, nós temos a imagem da morte espiritual da raça humana, de uma humanidade que desagrada a Deus. Geralmente, o que o ser humano dirá acerca de si mesmo? Coisas boas. Coisas boas. O que é que geralmente nós dizemos acerca do ser humano? Coisas boas. Mas o que Deus diz a respeito do ser humano? O que é que Deus diz a respeito do ser humano? Aqui nós temos, irmãos, o modo como Deus olha para o ser humano. E o olhar de Deus para o ser humano é muito mais apurado do que o nosso. De acordo com esses versos, Deus olha para o lado de fora do ser humano, Deus olha para o discurso do ser humano, e o vê como enganoso, venenoso, cheio de maldições e amargura. Deus olha para dentro do ser humano e o vê como assassinos, destrutivos e vazios, sem paz, sem o temor de Deus. Veja como Deus olha para o ser humano. É claro que nem todas as pessoas do mundo são iguais, mas é isso que Deus diz que a árvore humana pode produzir. Uma árvore má produzirá maus frutos inevitavelmente. Desde os judeus mencionados por Paulo até as pessoas ao nosso redor, nós vamos ouvir: ah, mas eu não sou tão ruim assim, pastor. As pessoas vão dizer para nós: ah, mas não é justo Deus me mandar para o inferno. Só que a Bíblia diz: você é ruim, sim. Você é sim.
A Bíblia vai dizer para as pessoas que estão longe do Senhor: você é ruim. Deus vai condená-lo justamente se você não se arrepender de seus pecados e confiar somente em Cristo para a sua salvação. Existe um veredito, irmãos, e não há nada que o homem possa fazer por si mesmo. Às vezes nós ouvimos pessoas que foram da igreja há muito tempo, mas nunca mais vieram, apenas de vez em quando. Contam histórias dos pais na igreja, falam de que participaram de eventos na igreja, e contam isso como um privilégio. Acham que possuem uma garantia, mas vivem como desobedientes. Será que essa pessoa acha mesmo que a marca da circuncisão garante tudo, mesmo que o coração esteja longe do Senhor? E as desculpas? Elas não são convincentes. O pecador deve ser julgado, e ele nada, por ele próprio, pode fazer por si mesmo. Por melhor que as pessoas sejam, as pessoas nunca vão conseguir por elas próprias arrumar as coisas do seu relacionamento com Deus. Somente Deus pode fazer isso, por meio de Cristo Jesus. E eu caminho para o encerramento, irmãos, com uma pergunta: mas por que ainda assim nós vemos boas coisas sendo produzidas pela humanidade? Mas o que é que nós queremos dizer com boas coisas? Construir um carro? Criar um aplicativo que facilita a nossa vida e que às vezes até a igreja usa? Fazer uma cirurgia que livrou você daquele mal? Tirar o bandido de circulação para nunca mais nos ameaçar? Essas coisas são boas quanto à matéria. São coisas que Deus ordena aos homens a fazerem. Essas coisas acontecem e obedecem à providência divina, ao modo como Deus ordena os acontecimentos. Mas o Senhor, irmãos, vê por trás de tudo aquilo que os homens fazem. Nós olhamos e elogiamos. Nós olhamos e agradecemos. Nós olhamos e dizemos: não, peraí, deve haver alguma coisa de errado com o texto bíblico. Eu acho que o apóstolo Paulo está falando de um contexto específico lá atrás, não se aplica hoje aos tempos contemporâneos. Olha quanto avanço, olha quanta coisa boa da qual nós usufruímos. Não é possível que o ser humano seja tão mau assim. Mas Deus olha por fora e por dentro. O Senhor vê por trás de tudo o que os homens fazem, e vê que eles fazem para eles mesmos, para seus projetos pessoais, fazem com propósitos corruptos e não para a glória de Deus. Deus vê o que nós não vemos, por isso Deus diz que não há um justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. É por isso que nós precisamos anunciar o Evangelho, irmãos. E a boa nova vem depois de uma péssima notícia que o homem precisa ouvir. E é isso que o apóstolo Paulo está inculcando nos seus leitores. Ninguém possui privilégio. Ninguém tem algo escondido na manga para apresentar no último dia. Não existe desculpa. Por mais bem elaborado que seja a desculpa, ela não satisfaz. E o veredito está aí. Somente em Cristo, irmãos, e com Cristo, nós podemos fazer algo que agrada ao Senhor. Em Cristo,
Não temos privilégio, temos graça. Em Cristo não damos desculpas, somos justificados por Ele. Em Cristo o veredito foi revertido, porque Ele pagou a nossa dívida. Amém? Deus amado, nós somos gratos, Senhor. Gratos pela sua bondade, pelo seu cuidado, pela obra maravilhosa do Senhor. Obrigado a Deus porque fomos alcançados. Não porque tínhamos privilégio, não porque demos alguma desculpa, mas por causa do seu grande amor. Pai, nos ensine a entender, a fazer uma leitura da humanidade, do ser humano, do mundo, à luz da sua palavra, e compreendermos, ó Deus, que o mundo não pode se salvar por ele mesmo. Nos ajude, ó Deus, a observar qual é de fato o fruto da árvore humana. A humanidade caída não pode produzir algo bom que agrade o Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos anime para anunciar o Evangelho, porque somente o Senhor pode transformar, ó Deus, essa condição. Em o nome de Cristo Jesus, anime-nos e incentive-nos, ó Deus, que obedeçamos a ordem do Senhor para anunciarmos o Evangelho a toda criatura. E assim vermos, ó Deus, a verdadeira e boa obra que somente o Senhor pode realizar no coração. E assim também, ó Deus, capacitar-nos por meio da sua graça para fazermos aquilo que agrada ao Senhor. Não por nós, mas apenas pela obra do Senhor em nossas vidas. É a oração que fazemos em nome de Cristo. Amém.